nós vamos estudar hoje as imagens bíblicas da igreja. Estamos estudando sobre o corpo de Cristo, tá? O corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Tá? A gente, como cristão, como estudiosos da Bíblia, como aqueles que aprendem a Bíblia, nós estamos aprendendo sobre o plano de Deus. Resumindo, o que nós fazemos quando lemos a palavra, nós estamos estudando sobre o plano de Deus. Tá? O plano é a história mais espetacular que eu já ouvi, pastor. É o plano de Deus. Tá? E para a gente entender esse plano, a sua plenitude, leva tempo. Leva tempo para a gente entender o plano de Deus. Mas quando a gente vai aprendendo a palavra, Deus vai nos revelando esse plano, que é o plano assim mais maluco que alguém poderia bolar. Tá? É o plano assim mais assim. A Bíblia fala assim que quando você for contar ele, né, vão te chamar de maluco, não vão acreditar. Esse é o plano de Deus na sua plenitude, quando Deus cria todas as coisas. E o plano de Deus, de início ao fim, é o que? Jesus. Do início, do princípio da criação, à eternidade, ao fim da eternidade, que nunca vai acontecer. O plano de Deus é Jesus. E nós estamos na igreja aprendendo, lendo a Bíblia para aprender sobre Jesus. O plano de Deus é Jesus. Aí a gente, e o plano de Deus começa das nossas vidas, tá? O plano de Deus começa em mim quando eu me encontro com Jesus. Tá? Porque o plano de Deus é Jesus. Tá? E quem não está em Jesus está fora do plano. Quem não está em Cristo está fora do plano. Mas quem está em Cristo está no plano. Entendeu? Então, o plano de Deus só começa nas nossas vidas quando nós nos grudamos em Jesus Cristo. E como que isso acontece? Por intermédio da palavra. Por intermédio da palavra nós cremos. Tá? Por intermédio da palavra a gente crê. Sem crer é impossível agradar a Deus. Sem crer, não tem acordo com Deus. Você não crê, não tem acordo com Deus. Mas você creu, você grudou em Cristo. Tá? Você creu, você está agradando a Deus. Tá? E como que você vem a crer? Por intermédio da palavra. Tá? Então, a gente se encontra com Cristo. Tem pessoas que acham, eu já conhecia Jesus. Conheceu nada. Você se encontrou com Jesus. E o encontro com Jesus já é extraordinário. Aleluia. Mas Jesus, ele só é aquele que criou todas as coisas que estão no céu, na terra, visíveis e invisíveis. Todo o universo Jesus criou. Nele, todas as coisas subsistem por ele. E daí você vem falar que você já conhece ele. Nós conhecemos muito pouco dele. Nós nos encontramos com ele. E agora, caminhar com ele vai fazer a gente conhecê-lo. Era o que acontecia com os discípulos, que começaram a caminhar com Jesus e todos os dias eles ficavam de boca aberta. Quem é esse que ressuscita morto? Quem é esse que faz parar o vento? Faz acalmar o vento e parar o mar, acalmar o mar? Quem é esse? Né? E quem é esse, né, que cura a lepra? E quem é esse, né, que faz? E todos os dias eles iam caminhando com Jesus e eles iam ficando de boca aberta conhecendo a Jesus. Tá? Então, quando nós nos prontificamos em conhecer a palavra, a gente está conhecendo esse plano de Deus, Jesus Cristo, que é um plano extraordinário, né? Que é um plano muito glorioso. Tá? E o plano de Deus é Aleluia. Jesus Cristo. E Jesus Cristo, né? Ele é a cabeça do quê? Da igreja. Ele é a cabeça do corpo. E o corpo é a
igreja. Desde o princípio dos séculos, tá? O plano de Deus é Cristo na cabeça e a igreja. Não era Israel. Desde o princípio dos tempos, não era Israel. Tá? Mas sempre, o plano de Deus sempre foi a igreja. E a igreja, ela é composta de quem? De judeus e gentios. Tá? O corpo de Cristo, ele vai juntar judeus e gentios para formar a igreja, o corpo de Cristo, o corpo da cabeça, que é Cristo. E esse foi o plano de Deus desde o início da criação. Tem gente que acha que Deus começou o plano dele com Israel, daí não deu certo, pastor. E daí não deu certo, daí, então agora vou fazer a igreja. Não, o plano de Deus sempre foi a igreja, desde o princípio, né, da criação, foi a igreja. E você está, né, em Cristo Jesus, eleito já desde o início da criação. Tá? Deus criou todos os seres humanos para a salvação, para estar em Cristo Jesus. Tá? Mas Deus nos deu tamanho poder, tá? Nós não fomos criados qualquer coisa, qualquer serzinho, meia boca. Não, Deus nos criou seres extraordinários, à semelhança de Deus, com capacidade de escolha, tá? Com capacidade de dizer, não, Deus, eu não quero fazer planos, eu não quero mais fazer parte do seu plano. Deus nos criou com essa capacidade, foi o que Adão e Eva fez. Deus, a gente vai tirar umas fériasinhas, vamos sair do teu plano. E saíram do plano de Deus e se deram mal. E é o que acontece, né, com as pessoas hoje que estão fora do plano de Deus. Estão se dando mal e vão se dar mal. E vão acabar no inferno, se não voltarem para o plano de Deus. Se não voltarem para Cristo Jesus. Não há outro caminho. Né? Não tem outro caminho, outra verdade, outra vida fora de Jesus. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que testemunhar de Jesus para que as pessoas usem a sua capacidade, né, física, motora, emocional, psicológica para dizer, eu quero Jesus. Entendeu? Para dar meia volta, para virar. As pessoas estão tudo caminhando contra Jesus, para longe de Jesus. E a gente precisa pregar o Evangelho para dizer para eles, ei, vocês estão na direção errada. Para eles virar. A partir do momento que a pessoa vira, assim, para querer saber de Jesus, o Espírito Santo já se prontifica, vou te ajudar. Começa a abrir o entendimento, né? Pode ser a pessoa mais simples, mais sem cultura, que é quando ela se prontifica em ouvir Deus falar, vou te ensinar, eu vou começar a te ensinar algo que os sábios e entendidos não entendem, mas eu vou começar a te ensinar. Aleluia. Então, e é esse pouquinho desse plano. E hoje eu quero incentivar você a ler as Escrituras. Tá? A ler as Escrituras. Tudo o que você deseja está nas Escrituras. Tá? Mesmo que você não saiba, eu sei que você deseja coisa boa. E tudo que você deseja de bom está nas Escrituras. Porque tudo que Deus prometeu para você está nas Escrituras. Mas você tem que fazer a sua parte. Ler as Escrituras. Querer fazer isso que você está fazendo hoje, vir para a escola dominical, né, para aprender, porque a gente aprende também com as experiências dos outros, tá? E vocês vão aprender também um pouquinho com as minhas experiências, mas você aprende principalmente lendo as Escrituras. Você aprende com o Espírito Santo. Só quantos de nós aqui começamos a ler a Bíblia sem entender nada? Quem? Eu não entendia nada quando você começou a ler as Escrituras, né? E hoje você já sabe bastante coisa, né? E você pode saber ainda muito mais, tá? E sabendo e entendendo, você vai colhendo o bom de Deus, o agradável de Deus, o perfeito de Deus. Você vai colher. Só depende de você. Não depende do pastor fazer por você, da tua mãe, do teu pai, do teu esposo. Só depende de você. Tá? Você pode levar uma vida muito extraordinária na terra
e ir para o céu ainda e experimentar coisa que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu e nem subiu ao teu coração, e você pode levar uma vida bem medíocre como cristão e ainda ir para o céu. Boa parte da igreja está levando uma vida bem medíocre como cristão, porque não faz aquilo que nós temos que fazer, nos dedicar em conhecer as Escrituras. É a coisa mais importante que nós temos para fazer, é ler as Escrituras. Mas a gente tem como mais importante, às vezes, trabalhar. Irmão, está dizendo que não é importante trabalhar? É importante trabalhar, mas o mais importante é ler as Escrituras. O mais importante é você ter comunhão com Cristo. Entendeu? Ele é mais importante do que a tua esposa, ele é mais importante do que teu filho, ele é mais importante do que teu esposo, ele é mais importante do que tudo. Ele falou, se você não me amar sobre todas as coisas, você não é digno de mim. E as Escrituras é Cristo, é o Verbo que se fez carne, é as Escrituras. Tá? Então a maior forma de você amar o teu esposo é ler as Escrituras. A melhor forma de você amar a tua esposa é ler as Escrituras e começar a colocar em prática. A melhor forma de você amar os seus filhos é ler as Escrituras. A melhor forma de você amar o Brasil é ler as Escrituras. Tá? Porque Deus não faz nada se não for pela sua palavra. E disse Deus e houve. E hoje Deus, Ele cria todas as coisas ainda hoje pela sua palavra. Ele criou todas as coisas, tá? Pela palavra. E hoje Ele cria em nós ainda. Deus, o Pai está trabalhando ainda hoje. Como? Operando pela sua palavra. Aí, quando eu entendo isso, eu leio as Escrituras com esse propósito. Deus, trabalha em mim. Trabalha a tua perfeição em mim. Tá? Trabalha, o teu querer em mim, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, nas minhas emoções, porque nós somos muito imperfeitos ainda, estamos em processo de aperfeiçoamento, e Deus faz isso por intermédio da sua palavra. Tá? Então a minha mensagem mais importante hoje é te incentivar a ler as Escrituras. Tá? Te incentivar a ler as Escrituras. E hoje a gente vai ver algumas imagens. Tá? Então eu vou falar a imagem da noiva. Você já foi na mente de vocês aí, né? A imagem da noiva, de uma moça bela e de branco, com um pouquinho de flores. Já foi a imagem para vocês aí quando eu falo de uma noiva, tá? E é uma das imagens que representa o corpo de Cristo, tá? O corpo de Jesus, que é formado por cada crente na terra, tá? Seja branco, seja preto, seja judeu, seja homem, seja mulher, não tem diferença. No corpo de Cristo não tem diferença. Quem está no corpo de Cristo, o homem não é mais que a mulher, o branco não é mais que o negro, o alto não é mais, nós somos membros do corpo. Aleluia. Aleluia. Tá? Então, a primeira imagem é a imagem da noiva que a gente vai ver, tá? E alguém quer me dizer aí qual que seria, por que a igreja ela é representada como a noiva? Por que os autores bíblicos, Paulo principalmente, vai comparar a igreja com uma noiva? Porque a noiva poderia ser pura, da pureza. Sem mácula, sem mancha. Sem mácula, sem mancha. O que mais? Mas a principal mesmo é que os irmãos disseram. Pureza. Tá? Pureza. Pureza, sem mácula e sem mancha. Tá? Então a igreja é uma noiva. A igreja é uma noiva? Não é uma noiva. Tá? Não é uma noiva. A representação dela é como uma noiva. Tá? Então a gente vai ver que eu e você somos igreja quando nós tivermos o que da noiva? A pureza. Tá? Quando nós tivermos, se nós formos puros,
nós somos noiva, nós somos igreja. Tá? Então, se a gente for puro, a gente faz parte da igreja, que é uma noiva pura. Tá? A outra imagem é a imagem da mulher, né? Da esposa. Obrigado. A outra imagem é a imagem da esposa. Tá? E o que você se lembra quando a Bíblia está falando da imagem da esposa? A igreja como a esposa. Jesus pode ter noiva e esposa ao mesmo tempo? Tem como? Tem como ter noiva e esposa ao mesmo tempo? Por isso que é uma imagem. Nós não somos a esposa de Cristo. Tá? Mas a igreja é representada como uma esposa. Tá? Porque a esposa tem que ter o quê? Qual que é a principal característica de uma esposa? Por que ela é esposa? Servidosa. Não. Ela é pura. Não. Pura é a noiva. A esposa já não é mais pura. Oi? Não. Que caracteriza... Oi? É porque ela está ligada ao marido? Isso. Ela é esposa porque ela tem um marido. Ah, ela só é esposa porque tem um marido. Entendeu? Ela só é esposa porque tem um marido. Ela tem que ser fiel. A esposa tem que ser fiel. Né? Porque tão de pura lá da noiva é que ela nunca conheceu o homem. Né? Então, a esposa, ela já é, né? ela já conhece agora o seu esposo, tá? Que é santo também, que vai santificar, a gente vai ver, que vai santificá-la ainda mais, né? Cristo, mas ela é a esposa, que o principal papel da representação aqui da esposa é que ela tem um marido. E olha que coisa interessante, né? A gente vai ver que no Velho Testamento o homem podia ter mais que uma mulher? E ou não? Em todas as culturas lá, o homem podia ter mais que uma mulher? A cultura do homem, sim. Oi? A cultura do homem. Então, outra representação. O homem podia ter mais que uma mulher no Antigo Testamento. Ah? E a mulher podia ter mais que um marido? Em qualquer cultura? Não podia. Não, a mulher não podia, mas o homem podia. Jesus, será que tem mais que uma esposa? Assembleia de Deus, Deus de amor. Né? A congregação. Estão entendendo? Tem uma tentando fêmea, não é? Oi? Tem uma tentando fêmea, não é? Então, nesse sentido, a gente vê que Jesus tem várias igrejas, tá? Denominações. Mas todas elas podem ter mais que um Jesus? A Bíblia é extraordinária e maravilhosa por causa disso, irmão. Entendeu? Porque tem coisas que a gente não vai ver na Bíblia assim, na primeira leitura, tá? E no primeiro mês. A gente vai lendo ela assim, e ela vai ampliando de uma forma assim, né, extraordinária, e tudo tem que ficar ligado em Jesus, hein? Entendeu? Tudo, qualquer ensinamento tem que bater com Jesus. Se negar Cristo é heresia. Tá? Hoje, né, eu sei que vocês acessam a internet e é muita heresia por aí. Uns vêm dizer que Jesus, agora a palavra de Deus já não é mais completa. Né? É uma heresia pior que a outra que tem por aí, que Jesus não cumpriu totalmente o sacrifício quando ele veio. Né? Então, pessoas que vão se perdendo no próprio conhecimento, se achando maior que a Bíblia. Tem alguns aí. Quando eu nego a Bíblia, quando eu quero completar a Bíblia, eu estou querendo ser maior que a Bíblia. Quando eu entro por esse caminho,
está fadado à queda. Está fadado, saiu de Cristo, entendeu? Deixou de honrar a Cristo, saiu da palavra, está entrando em caminhos tortuosos. Tá? Tem muita gente se achando muito sábio aí e saindo de Cristo, saindo da palavra. E esse é um erro terrível. Tá? Então, sei que vocês têm o Espírito Santo, têm conhecimento da palavra de Deus. E vocês podem ver se eu saio da palavra. E se sair, tem que levantar a mão e tem que questionar. Tá? Aqui não é lugar para quem ensina vocês a saírem da palavra. Tá? Nós temos que crer na palavra. Tá? E muitas coisas a gente não entende na palavra, a princípio. Mas a própria palavra é que vai nos mostrar que a palavra está certa. Então, quando eu não entendo a palavra, o que eu tenho que fazer? Continuar lendo a palavra, querendo crer na palavra. Tá? A gente tem que continuar lendo a palavra, querendo crer na palavra. Se eu querer ler a palavra, duvidando da palavra, eu vou encontrar justificativas na palavra para mim duvidar da palavra. E quem vai se dar mal? Eu. Então eu tenho que ler a palavra, querendo ler, querendo entender a palavra, querendo crer na palavra, e Deus vai me revelando as dúvidas que eu tenho a respeito da própria palavra. Deus vai me revelando e me mostrando e vendo, puxa, não é que está na palavra, que bate com a palavra, que está em Cristo Jesus? Por isso que eu quero incentivar você a ler as Escrituras, a continuar lendo as Escrituras, a continuar fazendo o que você está fazendo nesta manhã. Tá? Então, gente, a imagem da noiva que a gente vai ver, a imagem da mulher, a imagem do rebanho também. Tá? A imagem do rebanho. Tá? E quando a gente vê a imagem do rebanho, é que nós temos um pastor para nos guiar. Tá? A gente vai ver a imagem do rebanho, que são 3 imagens sobre relacionamento. Tá? Sobre relacionamento. Tá? Da noiva, como que o noivo se relaciona com a noiva. Tá? Que o noivo espera da noiva. A esposa, como que a esposa se relaciona com o esposo. O que o esposo espera da esposa. E o que a esposa espera do esposo também. Tá? E a imagem do rebanho, tá? O que o pastor faz com as suas ovelhas. Depois, no segundo tópico, a gente vai ver as imagens que descrevem função. Tá? Então, a gente vai ver a imagem